Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Não sei se você vai ver essa live agora que ela tá rolando, quarta-feira, dia 16 aqui, 19 horas. Essa semana não deu para acontecer na segunda, mas dei um jeito aqui para fazer na quarta para você. Se você vai ver depois, se você vai ouvir esse episódio aqui no podcast, não importa. O intuito dessa live aqui, vocês pediram, né, na caixinha de perguntas que eu sempre abro lá, vocês pediram como que você pode passar o final de ano, comer o que você gosta, a ceia de Natal, ceia de Ano Novo, se você vai passar na sua casa, se você vai passar na casa de familiares, de amigos, sei lá onde você vai passar, mas que você consiga passar essa data, comer o que você gosta, garantindo mesmo, tá? Que você não exagere, que você não fique com peso na consciência depois, que você não fique com culpa, que você não engorde de fato. Esse é esse é o meu objetivo aqui na live de hoje. Eu quero que você saia daqui com essa segurança, com a estratégia já pensada, já clara para você. E por isso, né, para ter essa estratégia pensada e clara, hoje eu estou com a minha colinha aqui para lembrar coisas importantes, para te passar essa estratégia. Mas eu gostaria muito que você pegasse agora, dá tempo aí de você ir lá pegar um papel, uma caneta, um bloco de notas, post-it, aplicativos até de notas, não sei se você vai ver aqui pelo computador, se você vai ver por um celular, anota em outro, não importa, tá? Mas anote de alguma maneira aí, porque eu acho bem importante, inclusive você já no que eu te falar aqui, na estratégia, no passo, na etapa, você já colocar o que você vai fazer, né? As pessoas e eu falo isso pra mim inclusive, tá? Quando eu tô vendo um curso, quando eu tô vendo uma live de alguém que eu gosto, quando eu estou estudando, lendo um livro, se eu não pegar esse conteúdo e já meio que anotar ele aplicando como que eu vou fazer aquilo, aquele conteúdo para mim não virou de nada. Né? É mais uma live que você entrou aqui, é mais um podcast que você entrou, ouviu e passou pela sua entrou por um ouvido e só pelo outro, né? Igual as pessoas falam. Não vai mudar a sua vida. Então, para que você de fato coloque em prática, aliás, para você de fato tenha um efeito que assim impacta a sua vida, você fala, caramba, eu apliquei aquilo que o Rafael falou e deu muita diferença mesmo. Para que você sinta isso, de fato, você precisa criar a sua estratégia. E como que você vai criar ela? A partir do que você vai aprender aqui, né? Dos insights, dos exemplos, do que eu vou te passar aqui. Você vai pegar o que você vai aprender aqui e vai aplicar na sua vida da melhor maneira que você conseguir. Beleza? Antes, muito importante, inclusive. Olá, Denise. Antes, muito importante, inclusive. Não se cobre nada perfeito, tá? Não se cobre, o Rafael falou aquilo, então eu quero fazer exatamente daquele jeito. Não se cobre nada perfeito, não. Porque quando você tem essa postura com você de querer algo perfeito que sai exatamente daquele jeito, você gera muita expectativa, você gera muito desejo, muita ansiedade e com isso você abre a porteira, literalmente você escancara as chances de você ter frustração, né? Por que isso acontece? Porque você não se respeita, né? Quando você quer fazer algo extremamente perfeito, você não considera e você não respeita os seus limites. E todos, inclusive eu, todos temos limites, né? O seu limite, ele não deve ser uma coisa que faz você cruzar os braços, mas ele deve ser respeitado. Esse não é o assunto hoje da live, mas só essa dica que ela é muito importante, tá? Não cobre algo perfeito. Faça algo que você consiga fazer, que seja algo palpável, acessível para você. Combinado? Vamos aqui, eu separei algumas etapas, alguns pontos que eu acho importante para que você consiga. Antes disso, né? Deixa eu só fixar aqui o tema da live, porque quem for entrar vai saber depois. Aí, ó, fixadinho. Como comer no final de ano sem exagerar, sem culpa e também sem engordar. Tá? Se eu não me engano, inclusive, esse tema aqui foi pedido da Denise. Se eu não estou enganado, né, Denise? Vamos lá, que aqui isso vai ter essa live hoje, ó, respondendo o que você pediu. Se foi você, mas se não foi também a outra pessoa que pediu, vai ter respondido. Espero te ajudar mesmo. Primeira coisa que eu acho importante, né? Quando a gente quer garantir algum resultado, quando a gente quer garantir alguma postura nossa, que a gente quer se sentir meio que no comando de alguma coisa, né? Sentir que a gente fez o nosso melhor. Quando a gente quer algo assim, nós precisamos, é extremamente importante, que nós tenhamos um planejamento. Se não tiver um planejamento, e não entenda planejamento como aquela coisa, foi na Denise, legal. Não entenda planejamento como
como algo que você vai fazer e não falha, aquele planejamento perfeito. Não entenda como algo assim, tá bom? Não é essa a ideia. O planejamento é para você ter uma intenção, é para você ter um alvo do que fazer, como fazer e o que eu quero colher de resultado aqui. Tá? Então o planejamento ele serve para nos guiar. Thalita, quanto tempo? O planejamento serve sempre para nos guiar, jamais para controlar as coisas. Tá? A gente não controla as coisas, isso é muito importante. A gente aceitar isso, tá? A gente não controla as coisas. A gente coloca uma intenção, aponta e trabalha em direção àquilo ali, tá bom? Essa é a ideia principal. Então, beleza. Então, se você tem esse planejamento, se você consegue colocar realizar esse planejamento com você, você vai garantir uma precisão maior do que você vai conseguir fazer, ou do que você está com ideia de fazer, de colocar em prática, tá bom? Então, ó, onde você for passar, eu acho muito importante você colocar isso no seu planejamento. É importante você definir. Se você vai passar na casa de alguém, se você vai passar na sua própria casa, se você vai passar, sei lá, um rancho, né, alguma coisa assim, é muito importante você saber onde você vai, porque onde você vai, a sua estratégia muda. Concorda comigo? Por exemplo, se a ceia de Natal vai ser na sua casa, você tem um controle maior sobre a situação. Concorda? Claro que as pessoas podem levar os pratos, etc., mas você tem um controle melhor. Você pode se organizar melhor em relação, nossa, a gente vai começar esse horário, eu consigo fazer algumas coisas antes disso, como algumas dicas que eu vou te dar aqui depois, tá? Então, quando é na sua casa é mais simples. Quando você vai na casa da outra pessoa, ou num rancho, o planejamento ele precisa ser um pouco mais apurado. Apurado em que sentido? Por exemplo, eu tenho um paciente que ele está comentando comigo que ele acha que ele vai passar na chácara. Uma chácara com os amigos e também uma chácara com parentes, né? Vai dividir aí ano Natal e Ano Novo. Ou seja, na chácara é um lugar que você vai contar com a comida que as pessoas vão levar, né? Então as pessoas elas vão levar os pratos delas e é importante que você garanta algo seu. Você não tem jeito de controlar o que as pessoas levam, mas você consegue garantir algo que você consegue levar para que você tenha melhores opções possíveis quando você precisar. Por exemplo, nesse mesmo exemplo desse meu paciente aí, ele estava comentando comigo que o pessoal que ele vai passar, eu acho que é o Ano Novo. Ele vai passar, o pessoal gosta muito de churrasco, então o pessoal vai levar mais carne, o pessoal deve levar mais pão, né? O pessoal deve levar mais essas coisas. Ele quer garantir uma alimentação melhor para ele. Ou seja, ele estava comentando comigo e a gente criou uma estratégia lá que vai ser muito importante ele levar, se as pessoas quiserem comer, tranquilo, mas ele levar, por exemplo, ele vai levar vinagrete, se não me engano, e salada. Quando ele leva isso, ele consegue garantir o quê? Que usando o que ele leva, junto com as outras pessoas vão levar, ele consegue garantir um equilíbrio maior. Porque pensa comigo, se ele não leva nada ou leva a mesma coisa que os outros vão levar, ele vai ser obrigado a comer aquilo que tem. Concorda? E aí ele vai ficar com meio que, né, de mãos atadas, na qualidade do que ele pode fazer. Então isso é bem complicado. Agora, quando ele leva algo, ele já consegue adaptar. Por exemplo, ele consegue pegar um pão ali, fazer um pão com vinagrete, com salada e um pouco de carne, olha só. Ele consegue pegar a carne num prato e consumir com salada. Ele consegue ter esse equilíbrio. Então é muito importante você saber onde você vai, até anotei aqui, ó, onde você vai passar. O que você pode combinar com as pessoas. Principalmente quando é família, isso dá muito certo. Eu lembro que até uns anos atrás, quando a minha família ainda reunia, assim, era direto, né? Todo ano reunia na casa de alguém para fazer essas comemorações, hoje nem tanto. Mas o pessoal sempre combinava, sabe? Ah, leva isso, leva aquilo. Ah, fulano vai levar aquilo. Ah, fulano vai levar aquilo outro. Então você consegue combinar com as pessoas. Mesmo que você não consiga, de fato, falar para as pessoas levar alguma coisa, você pode perguntar, né? Nossa, o que você está pensando em levar? Ah, e o que fulano está pensando em levar? Ou fulano está pensando em levar? Porque assim você consegue pensar fora da caixa, ou ver o que as pessoas estão levando e complementar com o que você pode levar para não deixar você na mão. O objetivo principal é esse, tá? Não é fazer você deixar de comer o que as pessoas levam. É fazer você ter usar o cenário das comidas que estarão lá presente, que você use elas a seu favor e não contra você. Então que você consiga usar o que as pessoas levam a seu favor. Tá?
Quando você consegue fazer isso, você tem um controle muito melhor. Né? Não é de fato um controle, mas você consegue causar um equilíbrio maior. É que é difícil fugir dessa palavra controle, né? Porque querendo ou não, você acaba tendo um certo controle, mas eu gosto de fugir dessa palavra controle porque a gente fica pensando que a gente controla as coisas. E não, a gente não controla. A gente consegue o quê? Equilibrar melhor. Né? Ao invés de eu comer só carne, por exemplo, que as pessoas levariam, eu posso levar a carne com salada, eu posso comer a carne com alguma outra coisa, tá entendendo? Nesse exemplo do churrasco, tá? Que eu dei. Então, quando você pode, a partir do lugar onde você vai, você consegue combinar com as pessoas que vão estar lá, o que cada um vai levar e etc. O que você pode levar para complementar e para não te deixar de, digamos assim, de mãos abanando, né? Você sofrendo lá, do tipo, nossa, todo mundo, as pessoas trouxeram isso e eu acabei trazendo isso também, porque eu não me planejei, eu não fui atrás. Quando você não se planeja, você corre esse risco alto, né? Que é o quê? Não é risco alto, risco grave. De você ficar dependente da situação. Olá, Marina. Seja bem-vinda. Então, olá, Thales, seja bem-vindo. Você fica escravo da situação. Nossa, todo mundo trouxe isso e aquilo. E eu não sabia, rapaz, trouxe isso também. Aí, vamos supor que você queria ter um certo equilíbrio melhor ali. Se você não planeja, você não consegue causar esse equilíbrio. Se você se planeja, se você vai atrás de saber onde vai ser a festa, que as pessoas que vão, o que cada um está pensando em levar para você se programar, aí fica diferente. Então é o que eu sempre digo, né? O emagrecimento, hoje em dia, ele requer planejamento. Ele requer planejamento. Se a gente não planeja, a gente já está perdendo os pontos. Né? A gente está perdendo pontos importantíssimos para quem está querendo perder peso. Porque o planejamento, ele te garante um comando maior, para não falar controle sobre a situação. Combinado? Segundo ponto que você deve levar em consideração. Isso aqui, nossa, é tão importante quanto, hein? Independente se vai ser na sua casa, independente se vai ser em algum lugar, não vá para a festança, para a ceia, ou o que for, com fome. Não vá com fome. Não vá lá para matar a sua fome. Não faça isso. Porque quando você faz isso, você está escancarando a porta da oportunidade para a culpa, para os exageros. Quando a gente está com fome, pensa com você. Quando você está com fome e alguém chega a conversar com você, você tem normalmente paciência? Pela minha experiência, as pessoas, o ser humano não tem paciência quando está com fome. Fica irritado, fica de mau humor. É ou não é verdade? Quem é aí que quando está com fome, lá Sabine, quem é aí que está com fome, quando está com fome, fica irritado, fica irritada. Fica desanimado, desanimado não, fica bravo. Desanimado não. Fica bravo, fica com a paciência curta, explode fácil, dá um peteleco pra lá e pra cá sem perceber, ou não é ela? Eu sei, eu também sou assim. Então, como que você quer garantir que você vai para uma ceia de Natal e vai ter algum controle sobre a ceia de Natal? Você não vai exagerar, que você não vai ficar com culpa, com fome. Não tem jeito. A fome vai te guiar. Ela vai te guiar. E é natural. E quem é guiado pela fome não deve se culpar por ter tido fome. A fome é assim mesmo. Você pode se cobrar para o quê? Ter planejado para não passar fome. É diferente. A fome sempre vai guiar a gente pra gente matar a fome, né? É um instinto humano. Instinto, inclusive, mamífero, né? Os mamíferos têm isso também. Pega um cachorro que tá com fome, dá comida pra ele. Ele vai comer de uma maneira voraz ali. Comendo, tadinho. Porque tá com fome. É natural, a fome faz isso com a gente. Então, como que você quer passar por uma ceia de Natal, uma comemoração de Réveillon? Como você quer passar com isso sem exagerar com fome? E a menor fome, tá? Não tô falando de fome. A menor fome. Porque a menor fome, ela é uma porta que a gente não dá valor para ela. Mas ela é uma porta safada. Que naquela gretinha acaba passando um monte de coisa que a gente se arrepende depois. Tá? Pior é os panetones, tá vendo? E se você tá com fome, você vai matar a fome com panetone, se tem um panetone. Né? Porque a fome é assim. Então, ó, não precisa ser fome monstruosa. Pode ser aquela fomezinha. Aquela fomezinha, ela é responsável por criar na nossa cabeça pensamentos e desculpas. Ah, mas é Réveillon, né? Ah, mas é Natal, né? O que tem que exagerar agora? Em janeiro eu retomo. E a gente, nesse momento, é engraçado. É muito engraçado para não falar triste, né? É cômico. Que nesse momento a gente esquece dos nossos objetivos. Você já parou pra pensar? Nesse momento que você está se convencendo que, em janeiro eu retomo, em janeiro
eu volto a me esforçar com dieta e etc. Nesse momento, todos os seus objetivos que você tinha antes das comemorações começarem, eles somem. E por que sua mente faz isso? Porque ela quer que você foca naquilo que vai te trazer aquele prazer imediato. Então, como que você evita isso? Você não vai com fome nenhuma. E quando eu falo nenhuma, é, por exemplo, vai ser na sua casa, vai ser na casa de alguém, vai ser numa chácara, não sei. Faça um lanche que te dê saciedade assim que você sair de casa. Faça. Não vá com fome. Vá saciada. Vá saciado. Pense uma coisa simples. Não precisa pensar em, sei lá, uma refeição, um lanche que vai te dar trabalho. Pense em lá um sanduíche que você vai fazer ali. Duas fatias de pão integral, recheia bastante com salada no meio. E depois você recheia também com a proteína sua, sei lá, um atum, queijo, ovo, hambúrguer, animal, vegetal, não sei. Você recheia. E aí você come aquilo ali, vai te dar bastante saciedade, porque tem fibra doidado, tem proteína. Isso aí, daqui uns 20 minutos, vai começar a te dar uma saciedade bem legal. O que vai favorecer? Lá na hora, você vai estar calmo. Você vai ser guiado por nenhum instinto, nenhuma fome nem nada. Você vai estar totalmente tranquila e tranquilo. Para o quê? Para escolher o que vai comer e quanto vai comer. Você não vai ser influenciado, sabe? A fome, por menor que seja, ela nos influencia. E deu uma falhada. Conexão voltou, gente? Tá tudo bem aí? Tinha pausado aqui pra mim, dizendo que a conexão tinha ficado ruim. Tá normal aí? Posso continuar? Alguém confirma aí pra mim. Posso continuar? Tá tudo bem? Alguém? Sim? Beleza. Então vou continuar. Quando a gente está com aquela mínima fome, essa mínima fome, ela é responsável por dar esse gatilho pra gente acreditar em algumas desculpas que brotam na nossa cabeça, né? Que a gente pode fazer aquilo naquele momento, etc. E aí tem culpa depois. Então quando você está com saciedade, isso não acontece. Você está em plena consciência. A gente pode traduzir, guarda isso bem claro na sua mente assim, ó. Saciedade é sinônimo de consciência. E o oposto também é verdade. Fome, por menor que seja, é a mesma coisa que fora de controle, né? Impulsividade, podemos pensar assim. Então, se eu quero ter consciência, se eu quero ter domínio da situação, eu preciso estar com saciedade. Se você lembrar dessa informação, é muito difícil você errar. Porque ao sair de casa para uma ceia de Natal, você vai estar saciado. Se lá na ceia começar a pintar aquela fome, você vê aquela mesa abarrotada de coisas que você está querendo evitar. Olá, Poliana, né? Sei lá, tá cheio de panetone, tá cheio de doce, tá cheio de sobremesa, tá cheio de um monte de coisa que você está querendo evitar. Você o quê? Vai atrás de coisas que vão te dar saciedade. Então, quando você cria esse comando mental, toda situação que você estiver passando por um mínimo de fome, você já vai atrás de gerar saciedade. E aí você estará sempre, na maior parte do tempo, no domínio da situação, conseguindo escolher, conseguindo determinar, vou comer isso, nessa quantidade, e não há necessidade de exagerar. Por quê? Você vai se sentir totalmente pleno ali, ó, tranquilo, sem impulso nenhum. Eu agora aqui estou fazendo a live com você, e eu estou com fome. Tá, eu tô com fome. Eu não fiz um lanche antes. Eu fiz um lanche, era umas 3 horas mais ou menos. Tá, e eu tô com fome. Ou seja, se eu fosse pra uma festa agora, a chance de eu exagerar em alguma coisa é maior. Agora, se eu tivesse feito uma refeição antes, que me desse saciedade, um lanche, eu estaria aqui, ó, muito mais tranquilo. E se me oferecesse alguma coisa, eu poderia até aceitar. Mas eu iria muito mais equilibrado. Tá entendendo? Você tem um domínio maior. Então, fome vai te tirar do domínio. Vai te levar para a impulsividade. Né? E qualquer mínima de fome, não estou falando muita fome, tá? Não sejam enganados lá. Ah, mas é só um pouquinho de fome, não vou comer não. Vou assim mesmo. Lá o que eu for, já vou começar a beber e comer, já vai me encher. Não caia nessa balela, tá? Conselho do Rafael. Qualquer fomezinha que você tiver, que você perceber que você pode gerar saciedade, faça esse pequeno lanche aí, dependendo da fome, né? Um lanche até maior, antes de ir para uma ceia de Natal, alguma coisa. Combinado? Não ignora isso, hein? Isso é bem importante. Senão depois você vai se ver lá, ó. A hora que você vai se dar conta, você já comeu tudo. E aí vem a culpa. Eu não quero isso pra você. Quero que você passe o final de ano show. Terceiro ponto para levar em consideração.
Coma de forma presente e não no automático. Por que eu coloquei isso aqui para lembrar para te falar? Ceia de Natal, o Réveillon, é muito comum que as pessoas se reunirem. Claro que agora no Covid provavelmente vai ser um pouco diferente, mas as pessoas normalmente reúnem e conversam, né? E normalmente talvez umas estão numa roda, conversando, numa mesa, outras estão num sofá, vendo televisão, outras estão em um ambiente talvez externo, ouvindo uma música. E não importa, independente desses cenários aí, a pessoa ela pode comer nesses cenários, né? Por exemplo, vamos supor que já é a hora do jantar e aí vão ter pessoas que vão jantar lá vendo televisão, vão jantar nessa roda de pessoas conversando, vão jantar num ambiente externo ouvindo música alta, não sei, tá? Pode acontecer algumas coisas assim. Quando você faz isso, a sua concentração, o seu foco, a sua atenção está normalmente na atividade e não na refeição. A gente pode dizer que eu estou na mesa conversando com meus familiares e aproveitando para comer. É diferente. Às vezes não. A gente tende a falar justamente o oposto, né? Aí eu estou jantando e estou aqui conversando com o pessoal. Mas é o oposto, porque normalmente o nosso foco, ele está principalmente na conversa, na televisão, no celular. Nossa, hoje em dia, né? Tem um celular, nós não podemos esquecer dele. Então a pessoa está lá comendo, aliás, ela está no celular e comendo. Então ela não está comendo no celular, ela está no celular e comendo. Ela está na televisão e comendo. Ela está conversando e comendo. O que eu te aconselho a fazer? Se possível, vá buscar fazer a refeição, o que você vai comer, principalmente naquilo que você quer ter maior controle. Ah, é hora da sobremesa, aqui eu quero ter maior controle. Ah, é hora do panetone. Ah, é hora de, sei lá, o quê? Tá? Principalmente no que você quiser ter maior controle, vá para um lugar mais calmo. Um lugar mais calmo onde você consegue concentrar, tá? Ou às vezes também, não sei, talvez você tenha o seu jeito aí de ficar mais no seu canto, né? Tem gente que é assim, eu sou assim às vezes. Eu até sento na mesa, mas fico ali no meu cantinho, olhando para baixo, concentrado. Então, quando você está mais disperso, né, você atrai mais a atenção das pessoas para falar com você. Quando você está muito focado em uma coisa, as pessoas normalmente não têm tanto acesso a você, concorda? Elas precisam passar a barreira de chamar sua atenção para conversar com você. É um pouco mais complicado para elas conseguirem fazer isso, né? Então, quando você pode até estar lá sentado, mas você está concentrado na refeição, no que você vai comer de fato, isso também já ajuda, porque as pessoas vão ter essa resistência maior de entrar em contato com você. E qual é o foco? O foco é você apreciar o que você vai comer. Prestar atenção no sabor, degustar devagar, mastigar devagar, respirar calmamente. Principalmente para doces, tá? Isso é principalmente para doces. Porque quando você faz isso, o açúcar ele satura, ele entra bem em contato com as papilas gustativas, o ar entrando ali da respiração mais calma, acentua esse sabor. Você já diminui a ansiedade, né? Porque você está respirando mais calmamente, às vezes até mais profundamente. Então, esse comer de forma presente e não no automático é justamente você estar presente para o que você vai comer e não para o momento, né? Porque é o comum, né? As pessoas estão presentes para o momento e não para o que está comendo. Então tá aqui comendo e tá, e aí? E dá risada, e comenta alguma coisa, e fofoca alguma outra coisa e aqui comendo. Então o foco está na atividade, não está na comida. Quando isso acontece é um problemão, porque você está no automático, você não está no comando e o que pode surgir dali você vai se dar conta normalmente depois que você exagerou. Então, muito cuidado com isso aí. Se possível, busque locais mais calmos, locais que você consiga concentrar melhor no que você está comendo, com calma. Né? Seja aquela pessoa que quando vai comer, meio que se isola, sabe? As pessoas já sabem. Ah, cadê a Poliana? Ah, cadê a Denise? Cadê a Sabine? Ah, tá lá na sala. Ah, tá lá na garagem. Ah, tá lá no seu lugar. Tá lá no... sei lá. Tá lá e tá lá comendo, né? Tá lá jantando, tá lá almoçando, tá lá comendo a sobremesa. Então as pessoas já vão saber que você é aquela pessoa que... E não tem problema nenhum nisso, né? Não tem problema absolutamente nenhum nisso. É a sua escolha e essa escolha vai te dar um maior domínio da situação, com certeza. Porque você vai focar na refeição e vai ter essa maior consciência do o que você vai comer e quanto você vai comer. Olha lá, a Denise falou que eu, né? Então, seja essa pessoa, tá? Seja essa pessoa que vá para um lugar mais separado, mais calmo. A ideia não é isolar das pessoas. A ideia é procurar um local que seja mais calmo e que você consiga concentrar melhor. Você não precisa ficar conversando, respondendo.
Não tem problema nenhum, tá? Você às vezes conversar, às vezes responder. Isso faz parte, inclusive, de um jantar saudável. O problema é que normalmente em ceias e momentos assim, as pessoas mais conversam. Então tem muita conversa, tem muita socialização. E normalmente tem muita gente falando, então você precisa falar ainda mais alto. Ou seja, o seu foco está muito aqui, ó, no que a pessoa fala, você faz leitura labial, seu ambiente está com um som mais alto. Percebe? Você não está com foco no que você está comendo. Então presta atenção bastante nisso, tá? Isso é bem importante. Último ponto para se levar em consideração se a festa for durar muito, isso aqui é uma coisa que normalmente eu vejo que bate preocupação às pessoas, né? Rafael, eu posso fazer o meu planejamento, eu posso fazer uma refeição antes de sair de casa e eu posso comer de forma presente lá. Mas, rapaz do céu, e se a festança demorar muito? Por exemplo, e se eu for para casa, sei lá, da minha sogra às 10 horas da manhã e eu voltar só às 11 horas da noite? Eu passei o dia inteiro na casa da minha sogra. O que eu faço? Porque mesmo aplicando essas coisas que você está me falando, vai ter brechas ainda, né? Vai ter ainda oportunidades de eu errar, de eu exagerar e etc. E aqui eu quero que você pense, o que você pode fazer para facilitar o seu tempo que você está lá. São duas saídas, né, eu vejo. Uma que você facilita o tempo que você está lá e outra que você escolhe o tempo que você vai ficar lá. Vamos pelo escolhe o tempo, que eu acho que ele é mais simples, é mais fácil. Ao invés de você simplesmente ir como todo mundo vai às 10, você pode ir um pouco mais tarde. Ou sair de lá um pouco mais cedo. Né? Você pode fazer isso. Por exemplo, eu vou às 10, mas eu vou sair de lá umas 3, 4 horas da tarde. Eu acho que já vai ser bom demais, né? Vamos supor que é um almoço de Natal. Né? Você pode fazer isso. Agora, se é uma virada de ano novo, por exemplo, a virada do Natal mesmo, que as pessoas se unem também, né? Se reúnem também. Você pode ir um pouco mais tarde, ao invés de ir muito cedo, por exemplo, ao invés de 6, 7 horas, você vai lá para as 10, alguma coisa assim, 9 horas. Troca uma ideia, vê como que vai ser. Claro que não vá num horário que você vai perder tudo, né? Mas escolha um horário ali legal para você. E aí você vai um pouco mais tarde e aí você pode virar o ano lá numa boa, ou virar o Natal lá e depois voltar numa boa, sabe? Com menor tempo, tendo um comando maior, um controle melhor do que você come, do quanto você come. E assim você fica com menos brechas lá, entendeu? Essa é uma forma. A outra forma é você definir o que você pode usar lá, estando todo esse longo tempo lá, né? Você ficar muito tempo. O que você pode usar para facilitar a sua estada lá, para você não exagerar? Olá, Sônia. Como, por exemplo, você pode intercalar entre as refeições e até, não sei se você vai beber e etc. Você pode intercalar com bebidas como água saborizada. A água saborizada, até se possível, né? Água com gás, é um líquido que é inofensivo, né? Numa boa, e vai te dar saciedade ao longo do dia também. Você pode ir bebendo e você vai se hidratando e vai te ajudando a controlar melhor a saciedade. Outra coisa que pode ajudar bastante é você não ficar comendo, por exemplo, churrasco. Então eu não vou ficar comendo bastante carne o tempo todo. Eu posso fazer alguns petiscos mais leves na maior parte do tempo. Em tempos pensados, eu paro para comer, por exemplo, churrasco. Eu paro para comer, por exemplo, jantar, o almoço. Tá me entendendo? Você não fica comendo as coisas mais pesadas que estão lá o tempo todo. Você determina momentos que você vai consumir elas e entre elas você encaixa uma água saborizada, alguns petiscos mais leves, salada, né? Petiscos mais leves, Rafael, alguns embutidos, como por exemplo azeitona, palmito, algumas até legumes, né? As cenouras em tirinhas, assim, em sal, não é salmoura, né? É limão e sal que o pessoal faz, que é muito de boteco isso inclusive. Alguns frios como peito de peru, que é mais leve também. Alguns queijos mais brancos, que são mais leves também. Então se você consegue ir petiscando essas coisas, com salada de preferência se possível, tá? Porque se você agrega esses petiscos com salada principalmente, a sua saciedade ela vai ficar ali ó, com você o tempo todo. O tempo todo. E a hora que você decidiu, agora eu vou parar para comer um pouco de churrasco, para, sei lá, fazer um almoço, alguma coisa assim, aí você para consumir aquilo ali e vai conseguir ter um controle mais tranquilo sobre o que você vai comer e quanto você vai comer. Não sei se você percebeu, claro que quem entrou agora, já falei muita coisa,
Mas quem está aqui desde o início, não sei se você percebeu, todas essas estratégias que eu estou te passando aqui para conseguir passar o final de ano sem exagerar, sem culpa, sem engordar, nenhum deles te restringe de comer o que você gosta. Você deve comer o que você gosta. Mayra, quanto tempo? Você deve comer o que você gosta. O problema é como que você come isso, entendeu? O como. Ele tem estratégia por trás? Você deixa acontecer? É aleatório? Não tem planejamento? Não tem escolha? Sabe? Quando deixa totalmente no automático, você não tem poder nenhum sobre aquilo ali. E o resultado que vem daquilo, com certeza, é aleatório. Né? É um aleatório. Saudade de você, que bom que você reapareceu por aqui. E é um aleatório que, tipo, a pessoa acabou de devorar uma sobremesa sem perceber a quantidade que ela comeu, até repetiu 2, 3 vezes, e a hora que ela percebe isso, no final de tudo, que cai a ficha, sabe? Que ela, nossa, não deveria ter feito isso. Ela não deveria ter feito isso, na verdade, ela não faria isso se ela tivesse feito um planejamento, se ela soubesse que ao ir para um local assim, ela não deve ir com fome, se quando ela estiver lá, ela deve buscar sempre fazer as refeições de maneira presente e não ali, ó, guiado pelo momento, né? Do tipo, eu tô conversando aqui e tô comendo, não tô prestando atenção. Então, quando ela vai comer, ela para prestar atenção, para estar presente para a refeição. Porque assim, eu não te falei, né? Por que isso é tão importante, estar presente para a refeição? Assim você força, é um hack, tá? Você força o seu cérebro registrar a refeição. Quando eu tô aqui, vamos supor que eu tô lá no local que a Mara vai estar e que a Sônia vai estar lá na virada de ano. E a gente tá numa roda conversando e eu tô aqui comendo e conversando com elas. Então a Mara me fala uma coisa, eu tô aqui prestando atenção. Às vezes até se tiver som, eu não tô ouvindo ela direito, eu tô fazendo leitura labial e associando com o que eu ouço, né? Isso é muito comum. E eu tô ali, ó, prestando atenção. E eu venho aqui e como. Aí eu tô lá e eu venho aqui e como. E aí a Sônia me fala alguma coisa, eu vou lá, presto atenção nela e eu venho aqui e como de novo. O que acontece? O seu cérebro ele está registrando a conversa. Ele não está registrando o que você está comendo. Ele não está registrando o que você está comendo. Por mais que você exagere. O que normalmente vai fazer você parar de comer é o estômago cheio, mas o cérebro não registrou. Tanto é que tem muitas pessoas que enchem a barriga e daqui a pouco está com fome de novo, porque o cérebro não registrou. O cérebro precisa registrar a refeição, gente. A gente não pode esquecer disso. Então, quando você fica presente, quando você escolhe um local mais calmo para você parar, para comer, dedicar sua atenção à refeição, ao que você gosta, é sobremesa, o que for, tá? Churrasco, o que for. Quando você faz isso, você força o seu cérebro a entender que você está comendo. Rafael, como que eu faço isso? Me dá mais detalhes. Você pode ir num local calmo, você vai comer devagar, você vai, às vezes, se for sobremesa, deixa derreter na boca, aprecia, fecha o olho, respira calmamente. Isso já vai aliviar a sua ansiedade, vai fazer você sentir mais o sabor. Assim o seu cérebro vai registrar mais, de uma maneira bem mais intensa, o que você comeu, tá? E se você vai ficar muito tempo na festa e você ou pensa antes e não vou ficar tanto não, vou fazer uma estratégia ali de ir mais cedo, voltar mais cedo, ou então eu vou ficar o tempo todo 5 pessoal, mas eu vou usar estratégias para comer em pontos específicos e durante esses momentos aí eu vou petiscando coisa leve, uma salada, um frios, eu bebo uma água saborizada, bebo água com gás, entendeu? Se você usa tudo isso, se você usa todas essas coisas, eu tenho certeza, tá? E eu quero que você tenha essa certeza comigo, que você vai conseguir passar Natal, Ano Novo, sem exagerar, sem culpa e sem engordar. Porque você estará a todo momento das festanças ali no comando. Você vai estar consciente. Você não vai estar sendo guiado por impulso, por fome emocional, fome física, por influência do momento, das pessoas, você não vai estar, porque você vai estar sempre bastante presente e sem deixar de comer o que você gosta e sem curtir a festança que você provavelmente gosta. Deixa eu ver o que a Mari respondeu. Faço dieta o dia todo certinho, chega à noite, tenho compulsão por doces. Essa compulsão por doces à noite tem muitos motivos, tá? Eu já fiz vários vídeos lá no canal, Mayra. Se você puder, agora, amanhã, não sei, mas vai lá e tem até uma playlist de compulsão, tá? Tem uma playlist lá no meu canal, a playlist é de compulsão. Eu recomendo que você olhe lá, vê alguns lá que você vai com a cara do título e comece a assistir. Tem muita coisa lá que eu já falei sobre isso, tá? Mas uma das coisas que eu percebo muito aqui é normalmente o gatilho de recompensa. Nesse caso aí.
É uma das formas mais comuns de acontecer essa compulsão por doces à noite. O que é o gatilho de recompensa? Você, de alguma maneira, ao longo da sua vida, educou, adestrou o seu cérebro a entender que o seu dia é um sofrimento, digamos assim, não é de fato um sofrimento, mas é um momento que você precisa se esforçar, passar por ele, e aí à noite você tem a recompensa. À noite é o momento de você esquecer, de você relaxar, de você curtir. E aí, o que você já usou ao longo da sua vida em momentos assim de relaxar, curtir, normalmente seu cérebro associa. E doces é uma coisa que normalmente as pessoas elas associam, né? Elas usam em momentos de relaxar. Por exemplo, você almoça, nossa, quase que eu puxo o celular para baixo. Você almoça, depois você pega uma sobremesa e senta no sofá e curte uma televisão. Muita gente faz isso. Então o seu cérebro está associando o quê? Sossego, tranquilidade, descanso, doce. Entendeu? Então, coisas que você já fez ao longo da sua vida, o seu cérebro ele cria associações. Sabe? Ele não sabe dizer exatamente o que é, mas ele associa. Bom, isso aqui já me deixou relaxada, isso aqui já me ajudou a me sentir bem. E agora, no final de dia, que eu tô me enxergando que eu mereço isso, que eu estou buscando isso, seu cérebro imediatamente faz você buscar, tá? Esse doce. A Denise falou, não sabia disso. Agora você sabe, Denise, tá? Você pode forçar, creio que você está falando isso em relação ao cérebro associar, né, a refeição. Agora você sabe forçar o seu cérebro a registrar o que você está comendo. Olá, Anne. Bem? Agora você consegue fazer isso. E faça isso. Eu recomendo que todos vocês aqui que estão assistindo, que vão assistir, que vão ouvir esse podcast aqui, façam isso. Force o seu cérebro a registrar a refeição usando essa dica que eu coloquei aqui, tá? Exatamente isso a Mayra disse e a Sônia falou, eu faço isso. Então, gente, geralmente depois de fazer, tem soluções, né? Tem soluções para isso aí. Claro que é muito difícil eu te falar aqui em uma live, inclusive, porque no meu trabalho comportamental que eu faço com cada cliente meu, eu exploro no bom sentido, tá? Exploro a vida da pessoa no nosso primeiro encontro, eu entendo qual é a vida dela, a rotina dela, e aí eu consigo ajudar ela a criar as soluções do que ela pode fazer para parar com esse gatilho de recompensa ao final do dia, por exemplo. Eu quero dizer com isso, não tem como eu te falar aqui uma coisa que você vai fazer e vai resolver, é certeza, não tem como, porque eu preciso ver a sua vida. Eu preciso ver o que é que você já vivenciou em relação à recompensa ao longo da sua vida. Quando eu tenho essa clareza, eu consigo, nós vamos conseguir pensar juntos e criar uma estratégia para você, tá? Mas uma coisa que normalmente é coringa em situação assim é o seguinte: quem tem um momento de recompensa à noite passa por um período de sofrimento durante o dia. Não estou falando que você de fato fala e entende que é um sofrimento. Às vezes, subconscientemente, você entende que é um sofrimento. E isso já basta, tá? Mas ao você ter essa rotina, concorda comigo que o único prazer do seu dia é o comer e dormir. E namorar, alguma coisa, se você tiver parceiro. Você tem isso aí, entendeu? O seu cérebro só associa isso aí. Então, você precisa o quê? No momento que você está entendendo como algo ruim, como algo, sei lá, pesado, negativo, trabalhoso, sofrido, comece estrategicamente a criar rotinas, hábitos durante esse período aí que te faça bem. Alguma coisa que te faça bem, alguma coisa que você goste, tenha o prazer de parar para fazer, que vai te fazer bem. Assim, você vai colocando mais fontes de prazer no seu dia. Isso já é uma coisa interessante de ser feita, tá? Independente da estratégia pensada para você, isso já te ajuda, porque quando você agrega mais fontes de prazer ao seu dia, principalmente se é fora da comida, tá? Quando você faz isso, você tá dando ao seu cérebro mais fontes de prazer. E assim ele começa a perceber, no passar do tempo, menor necessidade de você fazer o que você faz com a comida. Na prática, o que isso quer dizer? Aquela pessoa que só trabalha e tem aquela rotina maçante, e chega tarde e tem compulsão por doce, se essa pessoa ao longo do dia ela começa a fazer algumas coisas que ela gosta, eu sempre quis ter um momento para parar, tomar um chá e ler um livro, Rafael. Aí ela começa a fazer isso. Aí eu sempre quis, na hora do meu almoço, eu passar para visitar minha avó, sei lá. Vou lá visitar minha avó e ficar um tempo, uns 30 minutinhos falando com ela. Aí eu sempre quis
ligar para, sei lá, um irmão meu que está em outra cidade, em outro país, e aí quando eu ligo para ele ou para ela, ele me faz muito bem. É qualquer coisa mesmo, tá? Me veio esses exemplos aqui na cabeça, mas pode ser até outras coisas, né? Você parar para brincar com um animal de estimação seu, parar para brincar com um filho seu, às vezes estudar uma coisa que você gosta, que está parada, sabe? Quando você começa a agregar hábitos, rotinas nesse momento aí que normalmente você está associando como um desprazer, você está dando prazer ao o seu cérebro ele vai cada vez menos ter a necessidade de chegar à noite e ter aquela fonte de prazer. Olá, Miriam. Entendeu? Essa é a ideia. É claro que fazer só isso não é certeza que vai resolver a sua vida com compulsão por doces, tá? A Mayra, a Sônia que disse aí, não é uma certeza. Mas é uma coisa que vai colaborar com certeza, tá? É uma coisa que vai ajudar. Você vai detoxificar o seu cérebro de sofrimento, digamos assim, de estresse, de monotonia, né? E aí não necessariamente você vai precisar chegar ao final do dia e descontar as suas frustrações, a sua necessidade de recompensa, de se presentear com doce ao final do dia, certo? Então você aplicando aqui, voltando ao tema da live, né, que aqui eu respondi para ajudar vocês, mas voltando ao tema da live, se você aplica essas estratégias, se você faz isso aqui, eu tenho certeza, tá? Tenho certeza, de confiança mesmo, que você vai conseguir passar o final de ano aí, ó, sem exagerar, sem engordar, sem sentir culpa e, claro, sem deixar de comer o que você gosta e aproveitar a festa com quem você gosta ou onde você está planejando que você vai gostar. Combinado? Alguma pergunta, gente? Se não tiver perguntas, mais perguntas, né? Além dessa que eu acabei de responder. Tem mais perguntas? Se não tiver, eu vou ficando por aqui. Nós fizemos aí 42, quase 45 minutos de live. Sem perguntas? Então, gente, ó, muitíssimo obrigado pela presença. Desculpa não ter não feito a live na segunda, tá? Não deu mesmo, o técnico tava mexendo virtualmente na minha máquina aqui no meu computador e não ia rolar, porque eu precisava estar presente para ajudar ele, né, com algumas informações e tudo. Mas hoje espero ter feito sentido, feito valer a pena você ter ficado sem na segunda, mas agora na quarta você teve. Eu gostaria de falar, na semana que vem, né? Acho que é na semana que vem. Obrigado pela explicação. Imagina, Maia. Deixa eu só ver aqui. É na semana que... Não, é na outra. Ó, no dia 28... Deixa eu já dar esse spoiler aqui. No dia 28, eu chamei a minha amiga e psicóloga para fazer uma live com a gente, tá? Sobre final de ano também. A gente já meio que montou a ideia do que nós vamos falar, mas se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, alguma ajuda no sentido mais emocional, comida, emocional, final de ano, né? Essa questão da virada de ano que a gente vai abordar, né? As promessas, expectativas que as pessoas criam, como criar promessas corretas, coerentes com você, com a sua vida, com seus sonhos, com as suas limitações. A gente vai abordar muitas dessas coisas. Mas se você tem perguntas, dúvidas, medos em alguma coisa ligada ao final de ano, manda pergunta para mim, pode mandar no direct, tá? Que eu vou anotar elas para justamente ter o meu arsenal ali quando eu vou fazer a live lá no dia 28 com a Marina, tá? Já fiz live com ela aqui, é fantástica, adoro ela, nossa, vocês vão adorar ela, quem não conhece vai conhecer. E na segunda-feira do dia 21, sem ser no dia 28, né, na anterior, tem a minha live normal. E ali eu quero ver se eu falo alguma coisa também de final de ano para vocês. Vou sempre colocar a caixinha de pergunta, né, do que vocês querem que eu falo. Podem colocar lá a sugestão que a live é para vocês, não é para mim. Amanhã tem vídeo novo, só para lembrar. Mas muitíssimo obrigado, tá? Obrigado mesmo pela sua presença, pelas perguntas, pela interação. Espero ter feito diferença aí para você e aplica essas dicas, hein? Não adianta, é o que eu falei no início. Tem que pegar o que você aprendeu aqui e aplicar, senão você não vai ver diferença nenhuma. Aplicou, você vai lembrar de mim. Caramba, Rafael falou e acontece mesmo, hein? E eu vou ficar feliz de você conseguir isso. Mayra, um beijo, Miriam, Denise, Sônia, a Ana e todo mundo que participou aqui, tá? Obrigado mesmo, gente. E fiquem com Deus. Tchau.